professor Marcos, irei explicar rapidamente o que é a função seno. Material de apoio é esse livro na parte 2, adotado pelo colégio. Função seno. Então, a função seno, ou as funções trigonométricas no geral, trabalham com fenômenos periódicos, repetitivos. Aqui nós temos duas imagens que representam a maré alta e a maré baixa, que pode ser representada matematicamente por uma função. A função seno. Precisa estar atento à simbologia matemática envolvida na função. Então vamos fazer uma leitura. A função, então f é definida, que a função é definida do domínio real para um contradomínio real. Isso precisa ficar bem claro. Podemos também representar a função como f de x e como y. Olha, seno de x e seno de x. Vamos para o gráfico da função. O gráfico da função seno de x tem esse comportamento aqui. Vamos partir da circunferência trigonométrica, que foi colocado todos esses números reais sobre a circunferência trigonométrica, foi colocada linearmente sobre o eixo do x. O eixo do y, que representava o seno, continua representando o seno. Podemos observar que seno de 30 graus, que é π sobre 6, é meio. E o seno de 45, que é π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. E assim sucessivamente. Cada ponto desse daí tem um valor correspondente ao seu x e ao seu y, como ponto no plano, um ponto cartesiano. Montamos uma tabela e nessa tabela temos os pontos 0 e 0, o ponto 30 graus e o seno dele que é meio, e assim o seno de 45 em decimal é 0,71, e temos uma tabela aqui com os graus que vão de 0 até 360. Esses pontos que foram daqui da tabela foram lançadas aqui no gráfico. Precisa observar o seguinte: existe uma representação algébrica, uma representação gráfica e uma representação por tabela da mesma função seno. E observar que dessa forma aqui nós podemos entender a dinâmica da função. O coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C e o coeficiente D representam a dinâmica dessa função. Ao variar o A, variar o B, variar o C e variar o D, há uma alteração dessa função seno. Algumas informações importantes referentes à função seno, alguns nomes que devem ser entendidos. Então, a cada repetição da função, cada repetição se chama período. Essa repetição está ocorrendo entre 0 e 2π. Então, nós temos aqui um período que vai de 0 até 2π. Então, podemos falar que o nosso período é de 2π. Entre o ponto máximo e o ponto mínimo existe uma certa distância. Essa distância vai de -1 até 1, esse intervalo de -1 até 1 sobre o eixo do seno, que nós chamamos de margem. Então, para cada valor real sobre o eixo do x, por exemplo, o valor real π sobre 2, nós temos correspondente 1. Então, o seno
desse arco, que é π sobre 2, tem o valor de 1. É conhecido também o ponto máximo como pico e esse ponto mínimo como vale. A mesma função seno de x é representada nesse gráfico. Observe que ela não para em π, 2π, e ela não para em zero. Ela se prolonga para os dois lados, porque a função trigonométrica seno, quando representada na circunferência trigonométrica, nós temos dois caminhos a percorrer, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Quando nós percorremos no sentido anti-horário, que aqui é representada aqui, nós estamos no sentido positivo. E quando representada no sentido horário, que é negativo, ela está aqui, representada aqui. Vamos então agora analisar o gráfico em relação à senoide. Isso é uma senoide, tá? Essa curva é chamada como senoide. Então essa é a seno de x. Olhando através do GeoGebra, uma ferramenta midiática, né? Nós vamos ter uma dinâmica que facilita a nossa visualização, diminuindo o tempo aí de entendimento. Então vamos trabalhar com os parâmetros, o parâmetro A, o B, o C e o D. Vamos verificar então o que cada parâmetro desse representa. Vamos variar o A, o coeficiente A. Vamos ver o que ele faz. Se parar em 1, observa só, a nossa referência que era esse eixo Y, se deslocou aqui paralelamente aqui e vai cortar em 1. Então quando o A tiver 1, nós estamos cortando em 1. Vamos colocar em menos 1. Quando deslocamos para menos 1, o nosso parâmetro a nossa curva também vai se deslocar. E olha onde intersecta o nosso eixo Y, que é o eixo do seno de x. Vamos até o 2. Então 2, olha aqui, ó, intersectando o 2. Então concluímos que o A faz o translado vertical da função, movimenta na vertical a nossa função, e o valor que corresponde ao A nada mais é do que o valor que intersecta esse eixo de seno de x. Vamos até o coeficiente B e verificar que o coeficiente B realiza. Ele mexe na amplitude. A nossa amplitude, que antes ia de menos 1 até 1, passa, quando colocar em 2, vai de menos 2 até 2. Se alterar para 3, ele irá agora a nossa imagem de menos 3 até 3, do pico máximo ao pico mínimo, né? Detalhe, esse valor, quando passa a ser negativo, ele muda a sua forma, inverte. O pico máximo que estava aqui passa então a ser o pico mínimo, e o pico mínimo que se encontrava aqui passa a ser pico máximo. Então a nossa função senoide não deixou de ser senoide, porém ela está invertida, está numa posição invertida. Então os picos se inverteram, cada valor aqui simétrico também se inverteram. Dessa forma foi constituindo uma nova senoide, né? Uma nova função
que tem como I ou como B, o parâmetro B negativo. O nosso seno agora é negativo. Vamos entender o parâmetro C. O parâmetro C, só que o parâmetro A tem de estar em 1 para poder existir, senão não tem como. Então, o parâmetro C, ele mexe no período. O período está aqui. Olha só, o parâmetro C, que era esse valor, quando em 0 e quando em 1, que é a nossa função seno de x, ao se deslocar do lado, olha só, está mudando a quantidade de senóis. Eu vou colocar em 2. Olha aqui, ó, esse parâmetro C agora está em 2. Quer dizer que eu tenho uma repetição, 2 repetições até 2π. Então, o parâmetro C altera o período. O período, então, agora vai de 0 até π. Então, o período é π. Vai de π em π. Ó. Pode observar que vai de π em π isso daqui. Agora, tem mais um detalhe. Quando esse valor se torna negativo, ele também vai inverter a nossa função. Essa inversão de função também foi provocada pelo B. Se eu colocar agora negativo, ele vai inverter novamente. Então, essa inversão da função pode ser provocada pelo parâmetro B ou pelo parâmetro C. Nós vamos ver adiante que está relacionado quanto à paridade da função seno ser ímpar. Ela é uma função ímpar, justamente envolvendo esses aspectos. Logo nós veremos a seguir. O parâmetro D, vamos voltar a seno de x, ele faz uma movimentação horizontal. Essa movimentação horizontal, ou translado horizontal, relaciona a circunferência trigonométrica. Quando você está indo no sentido positivo, na função trigonométrica, ou seja, no sentido anti-horário, ele movimenta para o lado direito. E ao você deslocar na função no sentido horário, ele vai se deslocar para o lado esquerdo. Então tome cuidado em relação ao sinal. Quando é positivo, ele se desloca para o lado esquerdo, e quando negativo, se desloca para o lado direito. Fique atento a isso. Nós temos aqui, vamos falar novamente, vamos voltar lá onde que é crescente e decrescente. Né? Então, esse gráfico, essa representação, né, mostra muito bem aqui onde que se localiza cada quadrante. O primeiro quadrante que vai de 0 até π, que é π sobre 2, outro de 90 graus até 180, que é o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Podemos colocar uma reta tangente, tangenciando um ponto aqui, e movimentar para ver. Como essa reta aqui é crescente, nós vamos ver dinamicamente pelo GeoGebra. Vamos acionar aqui o ponto, tangente, que foi criado nesses pontos aqui, e essa reta. Vou fazer a movimentação desse ponto e dessa reta tangente. Olha só, no primeiro quadrante, ela é crescente. A partir desse momento, houve uma alteração de crescente para decrescente. Então, isso aqui é um ponto crítico, um ponto de eminência, de mudança do padrão de crescente para decrescente, não um padrão, mas sim um deslocamento, deixou de ser crescente, passou para ser decrescente. Então, no segundo quadrante decrescente, no terceiro quadrante decrescente, no quarto quadrante decrescente. Então, nossos pontos críticos aqui seria 270 graus, que é 3π sobre 2,
E o outro ponto crítico seria aqui no 90 graus, que tem alteração de crescente para decrescente e de decrescente para crescente. Esses parâmetros aqui anteriormente já foram explicados. Nesse caso, aqui o parâmetro A está em 0, por isso está interceptando em 0. O parâmetro B corresponde à amplitude, quer dizer, vai de 0 até 1, quer dizer, de 0 até 1, e também de 0 até menos 1. Ó, de 0 até menos 1. Portanto, a nossa amplitude, observando aqui, já dá para dizer. Então, vai 1 para cima e 1 para baixo, como referência o 0. Então, nós temos aqui uma amplitude, na verdade, de 2. E a nossa imagem vai de menos 1 até 1. O nosso período, eu tenho uma repetição só aqui dentro do 2π. Portanto, aqui é 1, porque cabe apenas uma repetição dentro do 2π. Então, nós conseguimos perceber que o nosso período é de 2π. Deslocando o A, como foi feito no GeoGebra, olha só, o A que estava aqui em 0, né? Esse parâmetro A, quando zerado, né? Quando está em 0, esse A aqui, nós temos essa senoide interceptando o eixo no 0. Como aqui é meio, está interceptando no meio. Então não é só apenas valores inteiros, mas pode trabalhar com números reais. Nós temos aqui o nosso eixo do domínio e nós temos o eixo aqui do contradomínio. E a nossa imagem que está dentro do contradomínio, nesse caso aqui, vai de menos meio até 1,5. A nossa imagem vai daqui até aqui. Então nós temos 1 até aqui, nós temos 2 até aqui. A nossa amplitude é de 2. Amplitude de 2 e imagem de menos meio até 1,5. Vamos entender então em relação a ser ímpar a função seno. O modo de visualizar é através do gráfico. Toda função que ela é ímpar, graficamente, ela tem uma simetria em relação ao ponto de origem. Observe que esses dois pontos assinalados, eles possuem a mesma distância dessa origem, então são simétricos. Se são simétricos em relação ao ponto ou em relação à origem, podemos falar que essa função seno é uma função simétrica. Isso ocorre também desse ponto para um próximo ponto aqui, desse daqui para esse e assim por diante. Quando percebemos a distância entre a origem e eles. Vamos pensar então de um modo mais simbólico, né? E vamos voltar as nossas atenções por uma representação algébrica. O conjunto imagem da função seno de x é o intervalo de menos 1 até 1, incluindo menos 1 e 1. Isso é, menos 1 menor ou igual a seno de x, menor ou igual a 1. Essa simetria do gráfico que acabamos de falar, verificamos que a função seno é uma função ímpar, isto é, para qualquer valor do domínio temos seno de x com o nosso c negativo será igual ao nosso parâmetro b negativo de seno de x. Por exemplo, seno de menos 90 graus é igual a menos 1 e menos seno de 90 graus é menos 1. Para os valores se tornarem iguais, nós precisamos fazer uma inversão. Ocorreu uma inversão, um oposto, são valores opostos, para poder encontrar esses valores iguais. Então, olha só, precisou mudar o sinal para poder termos valores iguais. Então, nós temos aqui uma função ímpar. Toda vez que se adiciona ou subtraímos 2π, quer dizer, toda vez que adicionamos um intervalo de 2π, a função seno assume o mesmo valor. Isso se trata de pontos, de arcos côngruos. Eles estão na mesma posição, porém em voltas diferentes. Então, se deu uma volta completa, que é 2π. Só que o número de volta, que são voltas inteiras,
Aqui nós usamos então o K pertencente aos reais, porque K é o número de voltas que pertence aos inteiros, são números inteiros de voltas. De modo geral, o período P de uma função do tipo y igual a seno de kx para k voltas é para qualquer número real k positivo e o período é igual a 2π sobre k. Nós podemos usar essa fórmula para poder encontrar o período. Basta descobrir o valor que se encontra aqui na frente do c para saber o período. Nesse caso aqui, o nosso c é 1, então 2π sobre 1 é 2π. Nosso valor aqui é 1. 1, coloco aqui no lugar do k, 2π sobre 1, continua sendo 2π. Então pode perceber que todas elas representam o mesmo período. Quer dizer, a repetição aqui é de 2π. Se eu alterar o meu c, o meu valor c que era 1, e passar para 4, quer dizer que o meu k assume o valor de 4. Então, se o nosso valor de 4 aqui, que é o nosso parâmetro c, né, chamado aqui de k, devido a k voltas, substituímos e simplificando, percebemos que dá 90 graus, π sobre 2. Olha só, a repetição aqui é de 90 graus, que é π sobre 2, aqui a repetição novamente é de 90 graus, chegando a π, aqui temos mais 90 graus, deslocamento chegando a 3π sobre 2, e assim até completar a o nosso intervalo de 0 até 2π. Em outras palavras, esse k é o número de repetições. Primeira repetição, segunda, terceira e quarta. Quer dizer, nós temos 4 repetições, né, de 0 até 2. Vamos então para a parte de aplicação, que são os exercícios resolvidos que estão no livro de vocês. Calcule o período da função dada de seno de y igual a seno de 2x e y igual a seno de x sobre 2. Aqui eu não sei o que aconteceu, mas esse x não é isso aqui é um x, não um y. Pode observar que na resolução toda do livro ele trabalha com x. Então foi um erro aqui de digitação. E esboce seus gráficos comparando-os ao gráfico de seno de x. O livro sugere, através de pontos, né? Você vai encontrar vários pontos e através desses pontos traçar o gráfico, como foi mostrado anteriormente. Eu sugiro um caminho mais rápido aqui. A partir do momento que você entende a dinâmica de cada parâmetro, fica fácil construir o gráfico. Por quê? Porque olhando para cá, eu sei que eu tenho 2 repetições no centro. Então, eu olhando aqui, eu sei que eu tenho, olhando aqui, eu tenho 2 repetições. Então, no intervalo que vai de 0 até 2π, eu tenho 2 repetições aqui, 1 e 2. Eu posso construir, saber que a minha senoide que tem esse formato vai acontecer